A cidade em chamas, o desespero começa. Porém algo inusitado acontece, a casa dos cristãos não são atingidas e o povo estranha, dizendo que eles que são os culpados. Metade de Roma fica destruída. Nero chora ao ver a cena. Uma pessoa chega e lhe diz que o incêndio foi proposital. Nero diz que já sabia, mas não sabe por qual intermédio. Por outra vez, o Senado põe a culpa nos cristãos. Nero se recusa a acreditar, mas por pressão dos mesmos, toma uma atitude, pois senão, a culpa recairá sobre ele e o povo iria dizer que ele estava fazendo parte da seita. Paulo tenta convencer Gabriela a sair de Roma, mas ela teima e diz que Deus está guiando. Rod chega na hora e diz que eles nasceram um para o outro em tom de piada. Logo ela se entristece ao saber que o irmão decidiu ficar em Roma, pede para ele defender sua própria vida e diz que Deus não vão amá-lo menos por isso. Mas Paulo permanece decidido, morrer para ele é lucro. Teófilo e sua família também escolhem ficar em Roma. Paulo os alerta sobre a perseguição, mas Teófilo responde que ninguém sabe que ele é cristão, e que por isso está tranquilo. Vendo todos decidirem permanecer, Rod acaba ficando também. Mais tarde, quando todos se retiram, Gabriela pergunta a Paulo se ainda vão se ver. Ele, em silêncio e com lágrimas nos olhos, não consegue responder. Gabriela o conforta, lembrando que o mais importante é que todos estejam juntos com o Senhor no fim. Ela entrega a capa dele limpinha, e diz que sabia que era do jeito que ele gostava. Paulo agradece por tudo, por entendê-lo, por apoiá-lo, por estar ao lado dele e cuidar dele sempre. Gabriela responde que foi ele quem a ensinou a servir a Deus. Depois, enquanto Paulo se afasta, Gabriela desaba em lágrimas. Elisa então aparece e entrega a ela o enfeite de cabelo que Paulo havia dado no início da história. Diz para Gabriela usá-lo e assim ter Paulo sempre perto. Enquanto isso, Roma mergulha no caos. O povo, desesperado por ter perdido tudo no incêndio, toma as ruas. Paulo e Pedro são reconhecidos e começam a ser perseguidos. Rod, tomada pela frustração, tenta provocar Gabriela. Em seguida força um beijo em Júlio na frente dela. Chocada, Gabriela pergunta por quê. Rod rebate dizendo que aquela era sua verdadeira face. Gabriela, firme, responde que Rod estava mais uma vez sabotando a própria vida, descontando em Deus as consequências das suas escolhas. Decepcionada, ela diz que pensava que Rod tivesse mudado e vai embora. Júlio tenta segui-la, mas Rod o impede. De repente, começam a ouvir uns gritos. Júlio logo avisa que eles chegaram e que precisam fugir o quanto antes. Nas ruas, Silas, que tinha ido atrás de Paulo, acaba caindo nas mãos de Lúcio, que dá ordem de prisão. Enquanto isso, Popeia se reúne com seus aliados e solta uma bomba. Além do incêndio, o novo plano é matar a filha de Acte, que foi presa junto com os outros cristãos. Emineu se recusa a matar criança, mas Otão lembra que a menina vai acabar morrendo de qualquer jeito, já que está com Gabriela no cárcere. Popeia agradece, mas logo descobre que Rod conseguiu escapar com a ajuda de Júlio, que na real era pago por Fábio para ficar de olho nela. Paulo, por sua vez, tenta se esconder dos soldados, enquanto Lucas termina de escrever sobre a última viagem que fizeram juntos. Só que não dá tempo. Lúcio invade o local e rende os dois. Paulo vira para Lucas e diz que chegou a hora deles. Ele é levado primeiro. Lucas ainda tenta explicar que os cristãos não tiveram nada a ver com o incêndio, mas leva um soco na cara. Lúcio fala que alguém precisa pagar pelo que aconteceu e avisa que Paulo vai morrer naquele mesmo dia. Logo depois, Popeia vai até Nero, que está sentado no trono. Ela pergunta por que ele não mandou matar todos os cristãos de uma vez. Nero ignora, mas ela insiste. Irritado, ele diz que já fez tudo o que ela pediu e manda deixá-lo em paz. Então Popeia pede para ele matar Gabriela. Nero pergunta quem é essa mulher, e Popeia responde que é a esposa de Paulo, afirmando que enquanto ela estiver viva, ele não terá paz. Enquanto isso, Lucas é jogado na mesma prisão de Gabriela e Elisa. Já Paulo é levado para a cela onde Silas estava. Quando acorda, pergunta o que Silas está fazendo ali, e o amigo rindo diz que veio ver o parceiro. Paulo pergunta sobre Lucas e Pedro. Silas responde que ainda não viu Lucas e que Pedro continua escondido pelas ruas. Rod implora para que Fábio ajude a tirar os cristãos da prisão, dizendo que precisa ver o irmão. Fábio, frio, responde que ele já deve estar morto. Rod não aceita e sai à procura de Paulo. No caminho, encontra Pedro, que estava atrás dos escritos do apóstolo. Júlio então cobra Fábio, lembrando que ele prometeu ajudar os cristãos. Mas Fábio revela que não tem tanta influência sobre Nero, e que ele está irredutível.
Ele até oferece moedas como pagamento pela ajuda a Rod, mas Júlio recusa, dizendo que não fez isso por dinheiro. Fábio, irônico, pergunta se ele também se apaixonou por ela. Júlio responde que não é o tipo de homem que pega a mulher dos outros e vai embora. A situação piora quando Emineu invade o lugar e ameaça Fábio, dizendo que se não quiser ver sua esposa presa com os cristãos, é melhor fazer tudo o que Popeia mandar. Enquanto isso, Rod se encontra com Pedro. Ele pede os escritos de Paulo. Rod diz que é a única lembrança do irmão, mas Pedro garante que Paulo está vivo. Rod, confusa, pergunta como ele tem tanta certeza. E Pedro responde: Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Rod desaba em lágrimas, dizendo que os cristãos foram presos por culpa dela, e que nem consegue pedir perdão. Pedro a conforta, afirmando que com certeza eles a perdoariam. De repente, Otão e Lúcio chegam com tudo e prendem Pedro. Rod pede para ser levada também, mas eles a deixam para trás. Sozinha, ela pega os pertences de Paulo e foge. Mais tarde, Rod está deitada arrasada. Júlio aparece e diz que soube o que Fábio fez. Ele fala que ela ainda pode ajudar os cristãos. Rod se interessa e pergunta como. Júlio então diz que tem algumas ideias. O capítulo avança. Nero fica cara a cara com Gabriela. Ele olha bem para ela e comenta que lembra muito Acte, a mulher que ele amou. Pergunta logo se ela é esposa de Paulo. Gabriela nega, mas Fábio entra no meio e corrige, dizendo que na verdade ela foi noiva dele. Nero dá um sorriso irônico, elogia o gosto de Paulo, mas logo dispara. Quer saber o que ela fez para deixar Popeia tão furiosa? Fábio tenta defender Gabriela. Fala que deve ter rolado algum mal-entendido e que ela jamais faria mal a alguém. Nero não responde nada, só se afasta. Gabriela é levada de volta para a prisão. Depois, Otão mostra a Nero o lugar escolhido para crucificar Pedro e decapitar Paulo, bem exposto, para todo mundo ver. Nero dá a ordem e diz a Fábio que lamenta, mas essa dívida não é dele para pagar. É nesse momento que Lúcio chega trazendo Paulo. O apóstolo firme pede a Nero que solte os cristãos e jogue toda a culpa nele. Nero pergunta se ele sabe quem botou fogo em Roma. Eu fico por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e até mais. Deus abençoe. Shalom.